E tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim, Cuida de mim. cuida de mim. Cuida de nós, Senhor Jesus. Vai entregando o seu grupo de oração nesse Mesmo que eu momento. não queira tua Vai entregando todos os irmãos mesmo que eu me afaste, que se afastaram do teu grupo de oração. cuida de mim. Todos os irmãos que se afastaram. Cuida de mim. Todos os irmãos que não tiveram forças. Antigos coordenadores. Uma rocha Membros, coordenadores de ministérios quebra jamais. que se perderam pelo caminho. Seu amor Que se perderam totalmente pelo caminho. a nascer. Que através dessa oração, dessa tua oração, unidos, eles possam ser resgatados. Eles possam ser resgatados. E o nosso grupo de oração seja restaurado pelo poder do sangue de Jesus. Ergam as mãos agora juntos. É tu, Senhor, cante. Teu amor é como a rocha Cantemos. que não se quebra jamais. Oh, Jesus Teu maravilhoso. amor é como o sol Oh, Jesus amado. a nascer toda manhã. É esse amor. É um amor que me constrange, Esse amor de Deus. que me envolve e me aquece. Recebe, Senhor Jesus, no teu coração o meu grupo de oração. Recebe, Senhor Jesus, no teu coração o meu grupo de oração. Que nós possamos agora ir voltando silenciosamente para os nossos lugares. Silenciosamente para os nossos lugares. Voltemos para os nossos lugares. Voltemos. Eu chamo aqui à frente o nosso amado Padre Elano. A chuva tentou impedir o nosso padre de chegar, mas ele chegou. Amados, a passagem que o Senhor deu no coração do nosso irmão foi 2 Coríntios 11, do 16 ao 33. Falamos da chuva, falamos das dificuldades. Nosso padre, nosso pregador quase que não consegue chegar. Mas o Senhor fechou as torneiras do céu e ele chegou. Porque não tem chuva que impeça de Padre Elano chegar. E nem compromissos, porque nós sabemos a quantidade de atividades e compromissos que esse filho de Deus tem. Mas uma vez ele me disse, no início desse ano: Rosângela, conte comigo. Eu amo a renovação carismática. E eu sou filho da renovação carismática. Vamos impor nossas mãos em direção a Ele. E rezar uma Ave Maria. E pedindo a Nossa Senhora que possa o proteger e guardar. Que possa o defender de todas as artimanhas do demônio. Que Nossa Senhora possa o proteger. O Espírito Santo possa guiar ele em todas as dificuldades que ele encontra no seu caminho. Nenhum mal chegará a Padre Elano, porque ele é filho da renovação
que é um movimento movido pelo Espírito Santo. E ele é filho de Nossa Senhora, que o cobre com seu manto sagrado. Mãe, nós te entregamos esse filho, e que através da boca dele saiam brasas de fogo que queimem os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, nós estamos num dia especial, que é o dia do Senhor, que para São João Evangelista, né, é o 8º dia, porque o número 8 na palavra de Deus representa o começo de uma nova criação. Então nós estamos no dia da nova criação, o 8º dia, né? E também estamos num momento especial porque estamos num lugar que é muito especial para Nossa Senhora. Este lugar, este pedaço de chão que nós estamos, é todo dedicado a Nossa Senhora, tanto aqui quanto a igreja e o seminário. Então a gente agradece muito a Deus por estar aqui e a vocês pelo convite, tá bom? Estão prontos? Sempre me disseram que liderança é mais difícil, é verdade mesmo, viu? Vocês estão prontos? Então vamos juntos. Hoje nós vamos falar sobre um pedaço da Bíblia que está nos Salmos. E os Salmos, eles foram escritos, né? Eles foram compostos para serem músicas. São músicas, são cânticos que nós estamos acompanhando. E os Salmos, eles têm as suas classificações, né? Tem salmos de súplica, tem salmos de intercessão, tem salmos de elogio à palavra de Deus. E o Salmo 147 é um salmo de... Vocês não viram claro ainda? É um salmo de louvor. E o que é? Por que isso é importante? Porque a oração, e a oração é um dos caminhos que nos leva a Deus. Nós vamos até Deus pela oração. A oração, ela tem modalidades, né? A oração, ela tem tipos diferentes, dimensões diferentes da oração. E o que é uma oração de louvor? No louvor, eu peço alguma coisa? Sim ou não? Não. No louvor, eu rezo por alguém? Não. No louvor, eu coloco meus sofrimentos? O que eu faço no louvor? O que eu faço no louvor? Né? O louvor é quando nós reconhecemos uma das atribuições de Deus. É quando nós reconhecemos aquilo que Deus fez. É quando nós devolvemos a Deus alguma graça que Ele nos deu. Isso é um louvor. Por isso que o movimento de louvor, a oração de louvor, o salmo de louvor, a gente precisa entender bem. Porque no louvor nós estamos devolvendo a Deus algo que Ele já nos deu. E esse movimento, que é o movimento das graças, né? As graças de Deus descem do céu e devem
por que que Deus permitiu o exílio? Por que que Deus deixou que o povo fosse vencido e derrotado? Porque eles foram teimosos, porque eles foram desobedientes. E toda vez que há pecado de desobediência, de blasfêmia, toda vez que há pecado de apostasia e de heresia, Deus castiga a terra com esses sofrimentos. Ah, padre, mas a gente passa a vida dizendo que Deus não castiga. Quando eu falo em castigo, estou falando de quê? As consequências que acontecem por causa de nossos pecados, porque alguns pecados nós podemos corrigir, outros pecados nós não conseguimos corrigir. Outros pecados nós não conseguimos reparar, não é? Vamos aqui entender o que eu estou dizendo. Se uma pessoa comete um pecado, por exemplo, um pecado de mentir, é um pecado grave ou leve? Certo. Fui me confessar, me arrependi, me converti, não menti mais. Mas a mentira que eu contei foi desfeita? O que eu tenho que fazer depois disso? Reparar. Como é que repara? Neste caso do 8º mandamento, reestabelecendo a verdade. Agora, se houve um pecado contra o 5º mandamento, que é um pecado contra a vida, me arrependi, me converti, é possível reparar? Não. Então a gente vai entendendo que realmente este salmo do pós-exílio é esse louvor, mas é aquele louvor maduro, quando o povo entende: Senhor, nós pecamos, nós ficamos distantes de Ti, nós desobedecemos, nós blasfemamos, nós abandonamos a fé. E o que é mais importante agora, que aí a minha participação aqui tem a ver com isso. Quando Deus nos permite um tempo de louvor, quando Deus nos permite voltar a Jerusalém, é porque Ele está estabelecendo um tempo de cura. Deus está nos dando um tempo para curar as nossas feridas. Deus está nos dando um tempo de retorno. Vamos entender agora usando aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Toda guerra é preciso que tenha um dia, ou pelo menos uma manhã, aonde a guerra cessa por um instante, para poder as pessoas tratarem dos feridos, tirarem os corpos da rua, sararem as feridas. Então Deus está nos dando esse tempo. Nós não estamos ainda livres dos sofrimentos, não. Deus está nos dando um tempo para quê? Para a gente curar, para a gente cicatrizar as feridas, porque vem mais luta depois. Sabiam, não? Pois é. Depois, meus irmãos, este salmo se divide em 3 partes. E a parte que nós estamos refletindo agora está na primeira. Primeiro, o salmo aclama a Deus porque ele deixou Jerusalém ser reconstruída. E isso é muito importante porque um lugar de culto, né, como uma igreja, é um sinal de que Deus é favorável. O lugar de culto não é só um lugar bonito. Uma igreja é um lugar onde se expressa que Deus é favorável, que Deus está atento, que Deus escuta. Então, o primeiro louvor do salmo é: Deus deixou Jerusalém ser reconstruída. Segundo louvor a Deus, que nós também precisamos louvar, porque Deus está deixando isso acontecer na nossa vida. Louvar a Deus porque a terra voltou a produzir, porque a terra voltou a dar seus frutos. Nós estamos, inclusive, vendo isso acontecer com chuvas que já estão acima da média, com a graça de chuva em todo o estado, e isso é um sinal da graça de Deus. Terceiro motivo de louvor: reconhecer que Deus visita a nossa terra, reconhecer que Deus está no meio de nós. Então, este salmo foi aplicado para nós por essas 3 razões. Primeiro, porque Deus vai deixar a igreja se reconstruir. Deus vai deixar a igreja nesses últimos anos que nos faltam para a volta do Senhor. A igreja não vai passar por esse período humilhada, ela será reconstruída. Segundo,
Deus nos dá a graça de colher ainda os frutos da terra, ou seja, não será um tempo de humilhação e de fome, não por causa de Deus, talvez por causa do sistema econômico, aí já é outra coisa. E terceiro, Deus ainda visita a nossa terra, então ainda Deus está dando para nós oportunidades. Agora vamos entender o próprio versículo. Ele cura os corações e enfaixa suas feridas. A cura do coração é necessária porque existe uma ferida. E qual é a ferida principal? Qual é a principal chaga da humanidade? Qual é a principal causa de sofrimento? Começa com P. Padre, é o pecado? Não é outra coisa, não? Não é por causa da corrupção, não é por causa do mal, não é por causa disso, não é por causa da Ucrânia, da Rússia. E tudo isso está motivado pelo quê? Por um coração que se desviou de Deus, por um coração que se entrega ao pecado. Jesus morre na cruz, não é porque ele não podia fugir. Jesus morre na cruz porque ele sabe que o nosso inimigo verdadeiro é o pecado. Por quê, padre? Porque o pecado tem poder de entrar no coração. O mal que alguma pessoa faz fora de mim, não entra em mim. Mas quando eu peco, o mal já está enraizado dentro. Por isso que, quando falamos em curar coração, não é apenas um processo de cura interior. Primeiro, é um processo de cicatrização das feridas do pecado. E o pecado sempre age em dois níveis. O mal, aqui quando eu falo pecado é mal, é a mesma coisa. O pecado ou o mal sempre age em dois níveis, individual e coletivo. O mal individual, quem é que tem que vencer? O que é que nós aprendemos no primeiro domingo da quaresma? Quem lembra? Evangelho do primeiro domingo da quaresma. Qual foi? As tentações que Jesus sofreu. O que ele quer ensinar para nós? Que a luta contra o pecado é individual. Deus não vai lutar por você. Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar o Espírito Santo, Deus vai te conduzir ao deserto, que é o lugar do aprendizado da palavra, mas quem tem que citar a palavra, quem tem que vencer o pecado? É cada um. Ah, padre, mas é difícil. Jesus já mostrou como é. É possível. E o demônio sempre ataca do mesmo jeito. Se vocês perceberem, o demônio sempre ataca do mesmo jeito, no mesmo pecado. Nossas tentações sempre são na mesma esfera. Por isso, Jesus hoje nos coloca, a partir deste salmo, a cura do pecado, mas primeiro o pecado individual. Como é que a gente faz isso, padre? Primeiro, arrependimento, depois nós temos o arrependimento, depois nós temos o processo de conversão e, por fim, a reparação. Não dá para reparar pecado se você não se arrependeu. Não dá para reparar o pecado se você não se converteu. E não dá para se converter sem antes se arrepender. Então, acompanhe esse processo aí, tá certo? Aí é para curar o coração. Ah, padre, o senhor está falando isso, mas não tem nada a ver, não é? Por que curar o coração tem a ver com pecado? Porque o pecado é uma divisão. O pecado é uma ambiguidade na nossa alma. O pecado é a hora que o nosso coração fica rachado. É essa hora, não é? Quando a gente racha o coração que o demônio penetra. Por isso, a primeira coisa é isso. Curar-se do coração dúbio, coração dividido, coração frio e coração hipócrita. Essas são as feridas que eu quero apresentar hoje. Coração dividido. O que é um coração dividido? Eu amo a Deus e amo o mundo. Eu amo a Deus e deixo o Senhor por outras coisas. É um coração dividido. O amor não é todo pelo Senhor. Coração dúbio é aquele coração que aceita a divisão e esconde a divisão. Eu sei que eu estou errado e eu vou continuar errando. E cuidado que o demônio pega nossas lideranças aí. Ah, padre, o pecado é foro íntimo, né? O pecado ninguém vê. Mas aí que está a grande maldade, né? O demônio vai te dando laço e uma hora ele vai tornar o teu pecado um escândalo.
E o que é um escândalo? É uma coisa que faz outra pessoa cair. E o que é que Jesus diz para quem é causa de escândalo? O castigo vem na terra tão grande que é melhor a pessoa amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no mar. Por que ele diz isso? Para deixar claro que é um pecado que não tem reparação. É um pecado que não dá para reparar. Estão com medo? Era para ter. Era para ter medo. Eu tenho muito medo. Coração dividido, coração dúbio e agora, coração frio. O que é que nós mais temos percebido que as pessoas perderam nesse retorno aí do pós-Covid? As pessoas perderam o fervor. Nosso povo está sem fervor. E o fervor não é produzido artificialmente. Ah, padre, eu vou fechar bem o olho, eu vou rezar bem alto que o fervor volta. Não. O fervor, ele só retorna para nós diante de duas coisas: pureza e humildade. Então, por isso, levem os fiéis à confissão, levem os fiéis a exame de consciência, ao arrependimento, oração sobre a paixão de Jesus Cristo, oração sobre a cruz, é isso. Para quê, padre? Para que essa frieza, que é uma ação demoníaca, que essa frieza não seja maior do que a graça de Deus. E por fim, coração hipócrita. O que é um coração hipócrita? É aquele que já sabe as ferramentas. Ah, eu sei como fazer uma oração, eu sei como sensibilizar as pessoas, eu sei como emocionar as pessoas, e eu vou por aí. Eu não me interesso da essência, eu me interesso da aparência, da superfície. É um coração hipócrita. Vocês lembram que hipócrita é o nome que se dava, Hipócrates, né? É o nome que se dava à máscara do teatro grego. Ou seja, a pessoa usava uma máscara para atuar. Quando era tragédia, a máscara com a boca para baixo. Quando era comédia, era sorrindo. E você nunca via de verdade o rosto do ator. Você não sabia as emoções reais dele. Por isso, essa palavra. Vamos prosseguindo? Não? Vamos lá. Quais são essas feridas? O pecado nos fere do mesmo jeito? Os 10 mandamentos, eles sempre provocam as mesmas consequências? Sim ou não? Então, quer dizer que cada pecado gera uma consequência diferente. Concordam? Vamos lá então. Já falei isso antes, né? Vamos lá então. 10 mandamentos da lei de Deus. 10, não é? Porque é o número da purificação. É o 1 e o 0, não é? É o número da purificação. Por isso, sempre que na Bíblia tiver 10 ou 40, sempre tem a ver com purificação. Primeiro mandamento, qual é? E quem peca contra esse mandamento, quais são as feridas que são geradas? Primeiro, feridas no corpo. Pecado contra o primeiro mandamento gera consequências físicas. Pessoa que vai em falsa doutrina, pessoa que abandona a fé, pessoa que não acredita em Deus, quais são as consequências físicas? Pode só estar inventando. Lembrem da irmã de Arão. Irmã de Arão, né? Que blasfema contra Moisés, lembram? Ah, Deus só fala com ele, está mentindo. E ela ficou com o corpo coberto. Lembre de Naamã, o sírio, foi até essa semana passada. Naamã não adorava a Deus. Chegou lá, está aqui, um carro de ouro para você. Eliseu nem foi falar com ele. Primeiro você precisa fazer o quê? Mergulha no rio. Água. Palavra de Deus, né? Palavra de Deus é água. É que lava, né? Então, primeiro mandamento, as consequências são físicas. Padre, por que tem tanta enfermidade na família? Por que tem tanto processo disso e daquilo? Olhe se a família não adorou falsos deuses. Olhe se a família não se envolveu com pecados contra o primeiro mandamento. Abandonou a fé. Posso avançar? Segundo mandamento. Não tomar
Pecados de blasfêmia, quais são as consequências? Os mesmos do primeiro e ainda tem outro. A pessoa fica impossibilitada de rezar. Não é possível blasfemar e depois rezar. Fica um bloqueio, a pessoa não consegue mais. Aí vem os pecados de ateísmo, aí vem os pecados de castigos. Né? Percebam aí qual o pecado que o demônio mais joga durante carnaval, durante essas festas. Né? Esse povo que vai para frente de igreja, ficar pelado, ficar urinando nos altares. Para que isso? É porque eles sabem que isso vai atrair sobre as pessoas castigos, desgraças. Terceiro, guardar domingos e dia de festa. Quem peca contra esse mandamento, qual é a consequência? Esfriamento da fé. Uma pessoa que falta uma missa, para ir depois já é mais difícil. É esfriamento. A pessoa vai se afastando cada vez mais. Ela vai se bloqueando a tal ponto que ela não sente mais a presença de Deus, mesmo Deus estando ali. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quem peca contra esse mandamento, quais são as feridas que ficam? Falta de prosperidade. Filho desobediente nunca será bem-sucedido, nunca. Não é maldição, é constatação. Filho que é desobediente não é bem-sucedido naquilo que faz, porque Deus abençoa os pais nos filhos. Então, por isso, desobediência, desrespeito ao pai e à mãe e não cuidar do pai e da mãe na velhice. Quinto mandamento, não matar. Pecado contra esse mandamento, suicídio, aborto, tentativa de homicídio ou mesmo homicídio, qual é o castigo? Qual é o castigo? Essa pessoa não consegue reparar o seu pecado, não dá para reparar, e ela vai precisar pagar por esse pecado, aqui entre aspas, tá bom? Aqui entre aspas. Ela vai precisar reparar esse pecado na terra. Não pode ficar para o purgatório. Começa-se a pagar por ele ainda na terra. Vocês estão ouvindo? Não? Mas a chuva é um sinal de graça também, viu? Porque a chuva representa a graça e a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que desce do céu. Não estão conseguindo ouvir desse lado? Mais ou menos. Eu vou tentar falar mais devagar para ver se a gente consegue, né, pegar alguma coisa, porque o tempo vai passar. Meus irmãos, sexto mandamento, que são os pecados contra o corpo. Sexto mandamento, que são os pecados contra o corpo. Esses pecados contra o sexto mandamento atraem dois tipos de feridas. Primeiro, falta de clareza nos dons de ciência, de sabedoria e de discernimento. Ou seja, pecado contra o sexto mandamento, a pessoa não consegue ouvir o que Deus está dizendo, como agora. Então é essa a sensação que nós temos quando estamos em pecado contra o sexto mandamento. Deus está falando, mas nós não conseguimos. Entenderam o problema? Então esse é o processo. Primeiro é isso. Você perde a qualidade da escuta. Você deixa de entender o que Deus está falando. E a outra parte das feridas do sexto mandamento são... Deixa só o pessoal se ajeitar ali, né? Cadê nosso músico? Vamos lá.
Por favor. Isso aqui é só Deus dizendo que Ele está participando. Viu? É só Deus dizendo, eu tô no meio de vocês, viu? Ré maior. Chuva de graça pedimos a Ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva, chuva de graça pedimos a Ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mas se molhará. Há uma semente a germinar, e muitos frutos A se produzir na terra do coração. Derrama a Tua graça. Peçamos a Ele. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Pela última vez. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Vamos prosseguir. Já entendemos que Deus está no meio de nós e agradecemos a Ele por essa chuva. No 6º mandamento, nós temos a segunda parte das consequências. Além de perder a aquosidade, além de perder a sensibilidade aos dons de ciência, sabedoria e discernimento, a outra consequência do 6º mandamento é que ele abre portas para pecados mais graves. É um pecado que abre o caminho para outros pecados mais graves. 7º mandamento também é um pecado que exige reparação na terra. Se você prejudicou alguém, se eu prejudiquei alguém, eu preciso reparar o mal que eu fiz. Se eu prejudiquei alguém financeiramente, eu tenho que reparar. Padre, e se a pessoa morreu? Pessoa morreu, como é que eu vou reparar? Você vai fazer uma obra de caridade no valor daquilo que você pegou. Por quê? Porque assim você não vai pagar nenhum pecado mais no purgatório. Ah, Padre, mas Jesus já morreu por mim. Quais são os 3 processos do perdão? Arrependimento, conversão e reparação. Depois, meus irmãos, por que que o Senhor começa a nos falar sobre curar o coração, não é? Por que que a primeira graça que o Senhor derrama é essa, de curar o coração? Porque quando o nosso coração está ferido, a graça de Deus não fica guardada. Quando o nosso coração é um coração que está em pecado, a graça de Deus não se segura dentro de nós. Se você acha que eu estou tirando da minha cabeça, Deus está bem presente, né? Deus está bem presente. Como a gente já começou a ver que os pecados têm as suas consequências, eu parei no 7º, né? O 8º mandamento, quais são as consequências? Aqueles que mentem, eles caem no vício da mentira. A mentira é um laço, né? Uma pessoa que mente, ela tem dificuldade de sair do próprio pecado contra o 8º mandamento. 9º mandamento, pecado contra o casamento, não é? Contra a família. Quais são as consequências? Primeiro, desordem financeira.
Primeira coisa que o adultério gera, o que é? Desordem financeira. Não tem como fugir disso. E o 10º mandamento, que é o de cobiçar as coisas, quais são as consequências? O que é que esse pecado deixa de feridas sobre nós? Esse pecado do 10º mandamento, ele deixa o nosso coração endurecido para as graças de Deus. Uma pessoa que ama o dinheiro, uma pessoa que é avarenta ou uma pessoa que é mesquinha, ela tem o coração duro. Toda vez que você fala na graça de Deus, o que é que ela diz? Mas se eu não fizer nada, não vai acontecer nada também não. Então deixa o coração endurecido. Termino aqui, agora vou para a parte que também é muito importante. Por que que o Senhor, primeiro no Salmo, nos fala sobre curar o coração? Todo mundo aqui conhece a história da mulher que tinha fluxo de sangue? Todo mundo conhece? A mulher estava sofrendo de um sangramento através das vias genitais há quantos anos? 12 anos. Como é que ela fez para ser curada? Ela tocou no manto de Jesus, não foi? Não. Ela não tocou no manto de Jesus, não. Não sei se dá para explicar por causa da chuva, mas depois a gente pode retomar isso. Todos os judeus da época de Jesus, eles usavam uma roupa chamada de talit. T-A-L-I-T, talit. E no talit existe uma parte que fica por baixo do manto, chamada de tzitzit, T-S-I-T, T-S-I-T, tzitzit. Essa parte da roupa, ela era formada por 8 fios. Formada por quantos fios? 8. E esses fios tinham que ser amarrados com um nó 5 vezes. Padre, isso aí é coisa de judeu, não é? Não, olhem como é importante. 8 são as partes do corpo que nos levam a pecar. Olhos, ouvidos, língua. Olhos, ouvidos, língua, a mente, o coração, genitálias, pés e mãos. Dá 8 partes. Se essas partes do corpo não estiverem dadas esse nó, e são quantos nós? Eita, estão errando, tá vendo? São quantos nós? 5. São quantos fios? Certo. Esses nós que são 5 representam o quê? Deuteronômio, Êxodo, representam o Pentateuco. Olhem o que é que a roupa significa. Se eu não envolver a minha vida na palavra de Deus, as graças que eu recebo vão se esvaindo pelo ouvido, pela boca, pelos olhos, pelos pés, pelas mãos, pelo coração. Então eu preciso envolver isso para que o sangue, que é a vida, não saia de mim. A mulher tinha um fluxo de sangue pela genitália. Ou seja, ela estava morrendo porque uma parte da sua vida não estava dada esse nó na palavra de Deus. O que é que ela faz? Onde é que ela pega em Jesus? Ela pega no tzitzit. E na hora que ela pega ali no talit de Jesus, Jesus sente que a força, a virtude, a força boa, viu que era só Deus que estava presente? Senhor, nós sabemos, né? Desculpe se a gente não entendeu. Se ela tocasse aquela parte, o que ela pensou? Essa é a parte que representa a santidade de um homem. Então ela tocou no que estava mais íntimo de Cristo. É como se ela estivesse puxando para ela um fio da roupa de Jesus. E aí vocês vão confirmar isso lendo o texto que está em Mateus, Marcos e Lucas, quando diz assim: a multidão está...
Esse voltou. Pronto, é assim, tem que lutar. Tem que lutar. É fácil fazer as coisas de Deus? É não. Tem que lutar mesmo. Depois, meus irmãos, essa mulher toca essa parte da roupa de Jesus. E por que isso é importante? Porque dentro dos 8 fios, tinha que ter um fio azul. E esse fio azul representa Deus. É Deus que está no meio da minha vida e eu envolvo Deus e eu através dos 5 nós, das 5 voltas. A mulher que estava com fluxo de sangue toca e como se ela puxasse o fio de Jesus. Por isso que Jesus diz, alguém me tocou e eu senti que saiu de mim uma graça grande. Ou seja, é como se ele dissesse, alguém está trançando a vida dele junto com a minha. Quem foi? Aí a mulher disse, fui eu. E ela ficou curada. Por quê? Porque ela precisava da palavra e precisava da graça de Deus para trançar a sua vida, para não perder mais o sangue que ela estava perdendo. Quando falamos em curar o coração, é isso. Deus derrama graças. Essa é a diferença entre nós, muitas, né? Mas essa é uma das diferenças entre nós e Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, quanto mais Deus dava graças para ela, mais ela acolhia, mais ela crescia. Por isso que o anjo chama ela de Kekaritomene, que quer dizer o quê? Plena da graça, completa da graça. Por quê? Cada graça que Deus dava a ela, ela acolhia. No nosso caso, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso coração ferido, Deus derrama a graça e a graça se vai. Porque uma das partes da nossa vida, ou até as 8, podem não estar envolvidas com a palavra. Vamos adiante, está acabando já, viu? Lideranças. O que eu quero trazer para vocês com curar corações e enfaixar feridas? Primeiro, nós não podemos esquecer que nós que somos católicos somos a única religião que ensina a doutrina da santificação. As religiões protestantes jogaram fora essa doutrina. Então, para os protestantes, para os evangélicos, só é necessário conversão. Abraçou a fé, está salvo. Nós não podemos ir por esse caminho porque ele é mentiroso. Nosso processo para chegar no céu tem 2 passos. O primeiro é o mais curto, que é o da conversão. O que é conversão? Deixar de fazer o que é mal. Conversão é isso. Mas o fato de eu deixar de pecar já me faz santo? Aí tem que fazer o que agora? Aí tem o segundo processo, que é a santificação. Então Deus está hoje curando nossos corações, enfaixando as feridas para quê? Para que a gente passe pelo processo de conversão e Deus exige das lideranças santidade. Deus exige de nós santidade. Deus não aceita de nós menos do que a santidade. Por quê, padre? Porque para ser liderança é necessário ser como Moisés. O que é que Moisés vivia? Ele olhava a Deus face a face. Ou seja, intimidade, né? Ele pisou na terra onde Deus estava. Ele pisou no céu, né? Deixar-se curar por Deus, deixar-se enfaixar, reter a graça e não perder a graça. Não é um processo humano. Você só precisa permitir. Você só tem que deixar Deus lhe curar. Você só tem que deixar Deus lhe enfaixar. Quando um doente vai no hospital, ele se trata sozinho? Então a gente também não vai se curar sozinho. É permitir que Deus faça isso por nós. Ah, padre, mas demora. Demora porque seu coração é duro. Se seu coração for mais dócil, não vai demorar não. Olha em Santa Teresinha. Alcançou um grau de santificação grande em 24 anos de vida. Por quê? Porque ela deixou-se. Ela foi maleável nas mãos de Deus. Os carismas que a liderança deve acolher. Quais são os dons que Deus derrama sobre quem coordena na igreja? Primeiro, ciência. Pessoa que coordena precisa estar aberta ao carisma da ciência, efuso e infuso. Tanto na santificação pessoal como para o grupo. Por que, padre, a ciência? Porque o dom de ciência faz você
Vocês que são especialistas, me ajudem aí. Dom de ciência é para quê? Para a gente enxergar com a ótica de Deus. Quando eu olho para vocês, eu só estou vendo uma camada, que é a camada da realidade, que se apresenta a mim. Mas quando eu olho pelo dom de ciência, aí eu vejo na perspectiva de Deus. Vou complicar, tá? Além de a gente fazer uma visão da realidade, com o dom de ciência a gente vê o mundo intelectual e o mundo espiritual. Ou seja, nós vemos as intenções, que às vezes não se apresentam, e vemos qual é o plano de Deus e qual é a ação diabólica. Por isso, dom de ciência sempre. E para ter dom de ciência tem que... Qual pecado? Está atento aqui, viu? Além de todos, né? O sexto, principalmente o sexto. Pureza e humildade, né? Depois, meus irmãos, qual é o outro carisma que a liderança precisa ter? Discernimento. E o discernimento, tanto o discernimento infuso quanto efuso, ele não vem se você não estudar. Por quê, padre? Porque quando você estuda, você vai tornando o seu coração mais elástico, você vai dilatando o seu coração. Devo dizer a vocês que Deus realmente revela. Deus realmente revela. Então, padre, eu não tenho tempo de estudar, eu trabalho tanto, então se abra a graça, porque Deus revela também. Deus revela ciência. Deus nos dá graças para a gente entender o que a gente não entendia. Por exemplo, depois de 20 e tantos anos estudando o texto de hoje, do Evangelho, Deus me revelou o que ele escrevia no chão. Mas eu vou dizer só na missa na minha paróquia, não vou dizer aqui não. Tem que valorizar também, né? Segundo carisma, o discernimento. Terceiro carisma que é necessário, o carisma da sabedoria. Eu não posso dizer coisas que são humanas, porque as pessoas se influenciam com o que eu digo. Então eu preciso abrir-me a esse carisma. E quais são as virtudes que uma liderança deve ter? Que virtudes? Carismas, vocês entendem que são graças que vêm de Deus, né? E virtudes são esforços nossos que sobem ao céu. Quais são as virtudes que nós precisamos ter? A primeira virtude, já falei, é da humildade. A segunda também é a da pureza. E vou parar na terceira virtude, que é a virtude da constância. Muitas vezes a gente perde muitas ovelhas porque nosso coração é inconstante. A gente precisa fazer como o Antigo Testamento diz, nós temos que perseverar, estar ali constantemente. Padre, está tão difícil? Seja constante. Porque a constância vai gerar em você bons hábitos, e os bons hábitos vão gerar em você virtudes. E sem virtude você não agrada a Deus. Porque você pode fazer grandes coisas, mas no final Deus dizer, eu que fiz tudo. Você me atrapalhou, por sinal. Porque eu queria fazer mais e você não tinha virtude. Então pode acontecer. 15ª coisa, está acabando. A intimidade com o Senhor. E para ser íntimo é necessário ser sincero primeiro. Portanto, meus irmãos, se vocês querem um conselho de um pecador, que sou eu, a intimidade com o Senhor, ela começa na hora que você rasga o seu coração diante de Deus. Não tente fingir diante de Deus. Seja quem você é, se desnude diante de Deus. É dizer, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor me dá muitas graças, mas o Senhor sabe que eu não presto. O Senhor sabe que o Senhor vai ter que me segurar, tem que dar 10 voltas, que só 5 não vai segurar, não. Tem que amarrar 10 vezes. Essa sinceridade na oração. Por quê? Porque a oração não é ouvida pelo meu interlocutor. Quando eu rezo, eu não estou falando a vocês. Quando eu rezo, eu estou falando a Deus. E Deus possui uma característica que vocês não possuem. Deus consegue ver todas as realidades, subjetivas, objetivas e espirituais. Então, diante de Deus, é sinceridade. Se você está em pecado, diga logo, Senhor, eu estou em pecado. Eu sei que acabou aqui, o Senhor pode até
não me dá salvação, porque eu não mereço, mas haja, pelo menos, para eu ajudar as pessoas que estão aqui perto de mim. E a última coisa, meus irmãos, quais são? Os pilares da autoridade. Vocês têm cargo de autoridade, não tem? Na igreja? Não? Tem. E segundo o que nosso Senhor diz, a igreja liga a terra ao céu. Então vocês têm autoridade diante das coisas de Deus. A palavra de vocês é chancelada por Deus. Quais são os pilares que não podem faltar? Primeiro, o pilar moral. Minha vida precisa ser uma vida digna. O pilar moral. Se algum de nós estiver em pecado mortal, especialmente os pecados que causam escândalo, confessem-se, se possível. Hoje não, que eu não vou ficar aqui, então é o padre que vai confessar. Confessem-se, não deixem passar muito tempo. Porque a primeira coisa, o primeiro pilar que eu tenho que ter é o pilar moral. A minha autoridade diante dos meus assistidos tem que ser autoridade moral. Segunda autoridade, intelectual. As pessoas nos procuram porque elas veem em nós alguma coisa que está além do que elas sabem. E nós estamos vivendo esse processo agora, dentro da renovação carismática. Nós estamos vivendo essa busca por autoridade intelectual. E o terceiro é a autoridade espiritual. Um dos três você tem que ter. Se você tiver os três, você vai fazer um bem à igreja muito grande. Mas um dos três você precisa ter. Autoridade moral, intelectual e espiritual. E eu vou deixar com vocês aí, vou deixar o papel do que eu falei, e vou deixar uma coisa que eu há muito tempo recebi e me ajudou muito. Então eu não posso guardar para mim. São as 10 coisas que nos atrapalham no caminho de santificação. E as 3 decisões que nós temos que tomar para começar a nossa caminhada de santificação. Então assim que você fizer a sua confissão, se você quiser, faça isso, tá bom? Os conselhos são só, olhem só os conselheiros que eu trouxe aqui, que escreveram isso, né? Eu só fiz juntar Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Lisieux, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Vou deixar com a nossa coordenadora. Vamos rezar? Não? Vocês estão meio rebeldes, né? A rebeldia é provocada pela ferida de qual pecado, hein? Vamos já descobrir. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vai ser rápido, tá bom? Eu sei que vocês têm que prosseguir. E já apareceu um monte de coisa aí no chão, né? Solidão, o que mais? Trauma, né? Vou passar longe desse caminho aí. A gente vai ver aqui se dá certo organizar uma música de um grande amigo nosso, chama-se São Padre Pio de Pietrelcina. Ele compôs uma oração, eu queria que a gente rezasse com ele. Se vocês estão entendendo qual o método que eu estou usando com vocês, eu estou colocando vocês diante de 2 conteúdos que não são comuns mais na igreja. A literatura dos santos, a gente tem que voltar a isso, e a palavra de Deus, né? Quando a gente fala em alimento, como é que eu vou alimentar os fiéis? Como é que eu vou me alimentar? A gente tem que se alimentar com alimento bom, né? Então, primeiro, o que os santos escreveram. São doutrinas que não são erráticas, né? São doutrinas certas. E a palavra de Deus. São essas 2 coisas que eu trago e peço que vocês também tragam na vida de vocês. Podemos rezar? Você está com o seu grupo aí, está com as pessoas que te ajudam no dia a dia e que são ajudadas, né, por você. Então, primeiro comece agradecendo a eles, né, pela ajuda deles todo dia. Se você demora a agradecer, faça isso, né? Agradeça. E eu sei que alguns receberam uma graça grande, sabe qual é? De ter gente da família caminhando junto.
Se você está caminhando com pessoas da sua família, é uma graça ainda grande que você talvez nem tenha percebido. Então também agradeça, não é? E queria que vocês recordassem que também o contrário do que eu disse é verdadeiro. Se os pecados geram feridas, todas as ações de santificação e de conversão geram outras graças maiores. Santa Teresinha diz assim: na igreja, quando uma alma cai, todas caem. Todas caem, porque nós estamos unidos pela comunhão. Mas quando uma alma se santifica, todas se santificam. Então eu queria que você baixasse um pouco sua cabeça. Nossos irmãos já deram tempo de ver, já viram a letra, né? E eu queria que vocês me ajudassem, porque é isso que eu queria rezar junto com vocês. Tá bom? Feche os olhos um instante. Se coloque agora diante do trono de Deus, diante da majestade de Deus. Um Deus que abre os braços, um Deus que, mesmo o nosso pecado cheirando tão mal, mesmo o odor dos nossos pecados subindo até Ele, Ele não se cansa de abrir os braços. E este santo, nosso amigo, este santo que é amigo da renovação carismática, ele nos ensina na perseguição. Ele foi tão perseguido, ele foi tão questionado, ele sofreu tanto, e ele nos ensinou a cantar assim. Fica, Senhor, comigo, preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, Carinho e adoração, um ninho de amor, quietude e profunda oração. quietude e profunda oração. Não peço que não mereço, Mas tua presença, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sentindo nas trevas. sentindo nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Peça para Ele. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Muito preciso ouvir.
Tanto desejo amar-te. Tanto desejo amar-te. Fica, Fica meu grande amor. de amor. Cantemos essa última parte de novo. Fica, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Muito preciso ouvir. Tanto mais desejo amar-te. Tanto desejo amar-te. Diga para ele com verdade: fica, meu grande amor. Fica, meu grande amor. Para terminar, fica, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Com as nossas palavras, através dessa inspiração que é com certeza divina, façamos nossa oração. Senhor Deus, o Senhor nos deu esse sinal da chuva, o Senhor nos deu esse dia depois de tantos anos, depois de friezas, de lutas. O Senhor está abrindo o coração de novo para nós. Nós não merecemos, mas como teu amigo Padre Pio disse, nós precisamos. E a nossa boca só pode dizer: fica, Senhor, comigo. Ajuda-nos, Senhor. Socorre, Senhor, a nossa fraqueza. Derrama essa água de purificação sobre nós, sobre o nosso coração. Obrigado, Senhor. Vamos terminar com outra amiga nossa, Santa Teresinha. Vamos cantar em Mi maior. É rápido também, que também essas palavras são importantes agora. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado pela escuta de vocês, muito obrigado pela gentileza, e peço que vocês rezem comigo que eu vou correr agora para celebrar na minha paróquia. Deus abençoe. Abraço aos seminaristas lá em cima, ó. Deus abençoe, viu? Força! Estamos atrapalhando, não, né?
Vamos rezar uma Ave Maria por esse nosso ave. Ele deixa a gente o ungido do Senhor. Tudo que aconteceu aqui hoje, todas as palavras que saíram dos lábios de Padre Elano, foi o que o Senhor nos falou na reunião do conselho e muito mais, Padre. O Senhor nos falava da suavidade do Espírito. E o Senhor encerrou esse momento tão lindo na suavidade do Espírito Santo. Louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Louvado seja Deus pela sua missão. Louvado seja Deus por nós termos o Senhor conosco. E nós pedimos a Nossa Senhora mais uma vez que te proteja e te guarde. Porque nós não temos ideia das batalhas que você trava, mas o Senhor sabe. E que Nossa Senhora possa te proteger das armadilhas do demônio. Você é um ungido do Senhor, um escolhido dele. E Nossa Senhora vai te proteger e te guardar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sinta o nosso abraço, sinta as nossas orações. Nós vamos ter agora uma apresentação, Ministério de Música e Artes. Eu peço que todos se sentem para que nós possamos viver esse momento, selar esse momento.